Olá pessoal, vamos dar sequência então ao curso de Teologia Básico online gratuito e damos sequência aqui ao que nós estamos comentando no Velho Testamento. Diz assim: o estudante da Bíblia deve estar acautelado do seguinte, concernente aos livros da Bíblia. Existem os livros que são considerados canônicos e outros que só constam na Bíblia Católica, considerados apócrifos. E, em geral, os teólogos católicos usam outros termos para. Nossos 39 livros canônicos do Velho Testamento, os católicos chamam protocanônicos. Os 7 livros que chamamos apócrifos, os católicos chamam deuterocanônicos. Os livros que chamamos pseudoepígrafos, eles chamam-nos apócrifos. Vamos ver as heresias que se encontram nos livros que foram anexados à Bíblia Católica. Vamos ver o livro de Tobias, que foi escrito 200 anos antes de Cristo, que ele está retratando que não está em conformidade com o cânon judaico. É uma história novelística sobre a bondade de Tobiel, pai de Tobias, e alguns milagres preparados pelo anjo Rafael. Ele aponta a justificação pelas obras, está lá no capítulo 4, versículos 7 a 11 e capítulo 12, versículo 8. Ele fala e retrata a mediação dos santos, que é um tema que não está na palavra de Deus. Capítulo 12, versículo 12. Ele cita várias superstições, também que não está dando ênfase à palavra de Deus. Capítulo 6, versículo 5, capítulo 7, versículo 9 e capítulo 19. Também nesse livro está escrito que um anjo engana Tobias e o ensina a mentir. Capítulo 5, versículo 16 ao 19. Um anjo não faz esse tipo de abordagem quando ele comunica alguma coisa de Deus. Deus não mente e não pede para os anjos dele mentir. O livro de Judite ele foi escrito 150 anos antes de Cristo, ou seja, o período de 400 anos, de Malaquias até João Batista, um silêncio das revelações divinas. Então esses livros eles foram escritos nesse período, por isso que eles não são canonizados pelo cânon judaico. O livro de Judite fala assim que é uma história de uma heroína viúva e formosa, que salva sua cidade enganando um general inimigo e decapitando-o. A sua grande heresia é a própria história, onde os fins justificam os meios. O livro de Baruque foi escrito 100 anos depois de Cristo. Apresenta-se como sendo escrito por Baruque, o cronista do profeta Jeremias, numa exortação aos judeus quando da destruição de Jerusalém. Porém é de data muito posterior, quando da segunda destruição de Jerusalém no pós-Cristo. Traz, entre outras coisas, a intercessão pelos mortos. Capítulo 3, versículo 4. Essa intercessão pelos mortos, ela é rechaçada pela palavra de Deus. Deus ele não quer que nós tenhamos essa atitude. E lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, fala assim, que ao homem é dado uma vida e depois disso o juízo. Ou seja, os mortos não conseguem se comunicar com os vivos. E então as orações feitas para os mortos, elas não têm efeito no mundo espiritual. Eclesiástico, 180 a.C. É muito semelhante ao livro de Provérbios, não fosse as tantas heresias. No capítulo 3, versículo 33 ao 34, ali está apontando uma doutrina chamada justificação pelas obras. E nós sabemos que a Bíblia ela aponta a justificação pela fé na salvação. Fala também do trato cruel aos escravos, capítulo 33, versículo 26 e 30, capítulo 42, versículo 1 ao 5. Também incentiva o ódio aos samaritanos, capítulo 50, versículo 27 ao 28. São várias as heresias dos apócrifos. Tem também o livro chamado Sabedoria de Salomão, foi escrito 40 anos depois de Cristo.
livro escrito com finalidade inclusive de lutar contra a incredulidade e a idolatria do epicurismo, filosofia grega na era cristã. Ali aponta o corpo como prisão da alma. É uma heresia. No capítulo 9, versículo 15. Porque Deus ele vai salvar todo o ser humano, corpo, alma e espírito. Doutrina estranha sobre a origem e o destino da alma. Capítulo 8, versículo 19 ao 20. E também cita a salvação pela sabedoria. Capítulo 9, versículo 19. Temos os livros históricos, primeiro Macabeus, no ano 100 a.C. Descreve a história de 3 irmãos da família Macabeus, que no chamado período interbíblico, 400 antes de Cristo a 3 depois de Cristo, lutam contra inimigos dos judeus, visando a preservação do seu povo e terra. Segunda Macabeus, também no ano 100 a.C., não é a continuação de 1 Macabeus, mas um relato paralelo, cheio de lendas e prodígios de Judas Macabeu. Ali cita-se algumas coisas também que não são bíblicas. A oração pelos mortos, capítulo 12, versículo 44 a 46. Como já disse no anterior, não há comunicação entre mortos e vivos. Culto e missa pelos mortos, capítulo 12, versículo 43. Também é uma doutrina estranha à palavra de Deus. O próprio autor não se julga inspirado. Capítulo 15, versículo 38 a 40, capítulo 2, versículo 25 ao 27. E também outra heresia, a intercessão pelos santos. Capítulo 7, versículo 28 e capítulo 15, versículo 14. Por quê? Porque o único intermediário entre Deus e os homens, o único que pode ter acesso a Deus é Jesus de Nazaré. Ele é o nosso Deus. É Ele que intermedia a nossa oração a Deus. Também existe as heresias dos apócrifos, algumas adições a livros canônicos. Adições a Daniel, capítulo 13, a história de Susana. Segundo a lenda, Daniel salva Susana num julgamento fictício, baseado em falsos testemunhos. Capítulo 14 tem a história de Bel e o dragão. Contém histórias sobre a necessidade de idolatria. No capítulo 3, versículo 24 a 90, o cântico dos 3 jovens da fornalha. Então se termina aqui mais uma parte do nosso curso de Teologia Básico na introdução do Antigo Testamento. Daqui a pouco vamos fazer mais uma parte do que nós estamos trabalhando aí na introdução do Antigo Testamento. Até a próxima!